Agora nós vamos conversar com o Dr. Pedro Matos, que é cardiologista e intervencionista do São Lucas Hospital Center e que hoje vai explicar um pouquinho mais sobre os benefícios da nova sala de hemodinâmica para essa especialidade. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Gabriele. Obrigado a todos. Agradeço. Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre cardiologia intervencionista. Doutor Pedro, então poderia nos dar um panorama geral do que é essa especialidade? Claro. Então, a cardiologia intervencionista, Gabriele, é uma evolução, vamos dizer assim, da cardiologia clínica, né? Foi um método que a gente começou a desenvolver pelos anos de 1950, na década de 50 mais ou menos, que consistia em cateterizar, né, colocar um catéter dentro do coração e começar a estudar um pouco dessas artérias. Isso, com o tempo, a gente foi desenvolvendo novas técnicas para começar a tratar os pacientes. E ele começou a ganhar um espaço que antes era da cirurgia cardíaca, tornando um procedimento que antes, para revascularizar artérias coronarianas, para mexer em aorta, né, mexer em válvulas cardíacas, que antes era exclusivo da cirurgia cardíaca, foi se tornando um procedimento cada vez mais popularizado, desde que haja realmente um grande equipamento, né, as máquinas de hemodinâmica, para conseguir fazer esse tratamento mais especializado. Então, hoje, a cardiologia intervencionista, ela basicamente realiza procedimentos invasivos, né, principalmente o cateterismo diagnóstico, que é um exame diagnóstico, a angioplastia e também exames de trocas de válvulas, que é principalmente a TAV, mas hoje também vão desenvolvendo os outros procedimentos nesse campo, né? Que bacana, então assim como as tecnologias vêm evoluindo, a cardiologia e a medicina também. Exatamente. Doutor, poderia explicar um pouquinho melhor então sobre cada um desses procedimentos, sobre o cateterismo, depois sobre a angioplastia e a TAV? Então, o cateterismo cardíaco, ele tem um nome, na verdade, o nome verdadeiro dele é cineangiocoronariografia. Isso quer dizer que é uma grafia, né, um registro em movimento dos vasos do coração. Então, nada mais é do que isso. A gente consegue acessar uma artéria periférica e a gente vai até lá no coração com um dispositivo, que é o catéter, e esse catéter ele vai inserir nos vasos um líquido que ele é contrastado. Ele aparece no raio-x como preto. Esse líquido ele fica por dentro dos vasos e se houver alguma obstrução dentro desses vasos, esse líquido ele vai ficar mais afilado, vai ter uma redução do calibre dos vasos nessa região. E com isso a gente consegue diagnosticar se há uma obstrução e se precisa de tratamento ou não. Aí a gente parte para o segundo procedimento, que a gente tinha comentado, que é a angioplastia. A angioplastia é isso, é uma modificação, né, a plastia dos vasos. Uma angioplastia coronariana é quando a gente coloca um stent, que é nada mais do que uma liga metálica, que hoje já vem com algumas medicações a mais nela, para que esse vaso ele volte à sua conformidade natural, ao seu diâmetro natural. Então a gente consegue instalar, fazer essa entrega desse stent, né, dessa mola, onde está essa lesão, e ali abrir justamente para tentar remodelar essa artéria. Tá? E o outro procedimento que eu falei foi o procedimento da TAV. A TAV é um termo em inglês, mas para a gente chama isso de troca valvar aórtica, que a gente também consegue fazer através da artéria femoral, e a gente entra com um dispositivo lá dentro do coração, e se a válvula estiver muito doente, né, e aí você tem indicações precisas para isso, se ela estiver muito doente, a gente consegue fazer a troca dessa válvula, e os nossos resultados aqui têm sido muito satisfatórios. Que bacana, então são procedimentos complementares de certa forma, quando indicado para cada doença. E sobre as indicações para esses procedimentos, doutor, então quais são as doenças, patologias que necessitam então de um cateterismo, depois posteriormente de uma angioplastia? Olha, Gabriele, muito boa pergunta, porque a gente tem que estar atento muito aos sinais que podem sugerir doença muito grave no coração. Tá? Então, se você começou a ter uma falta de ar que antes você não tinha, né? Se você vai fazer uma atividade física, começa a doer um peito, está cansando mais do que cansava antes, vai dormir à noite, precisa colocar mais travesseiros, a gente precisa investigar. A gente precisa saber o que está acontecendo nesse que é o principal músculo do coração, o principal músculo do corpo humano, que é o coração. Tá? Então, a gente vai, nessa indicação, teve dor no peito, falta de ar, está cansando mais do que cansava antes, vamos investigar. Tá? Principalmente pessoas que não se cuidaram durante a juventude, estão obesas, não estão praticando atividade física, são tabagistas, hipertensas, diabéticos, têm um colesterol alto, têm uma história na família
também que contribua para isso daí, um pai que infartou com menos de 65 anos, ou uma mãe que já infartou também. Então, isso tem um componente familiar muito importante. A gente tem que se consultar com o cardiologista e progredir a investigação, se for preciso. E, doutor, falando um pouquinho agora sobre essa questão das doenças e indicações. O infarto é uma indicação, é uma dos possíveis casos de tratamento com com o cateterismo e com a angioplastia? Sim. Então, o infarto agudo do miocárdio, o que está acontecendo ali naquela região? Uma artéria que ela geralmente já tem, a maioria delas já tem uma placa de gordura, né, bem instalada. Essa placa ela se rompe, ela tem uma erosão, tem algum fator causal que leva a uma oclusão, né, desse vaso, que deixa de suprir um músculo cardíaco com o sangue, isso leva ao infarto. Tá? Então, essa situação ela causa muita dor. Lógico que não são todos os pacientes que podem sentir dor, então tem que ficar muito atento a isso. Mas, na maioria das pessoas, elas sentem dor, e essa dor é o que leva ao pronto-socorro. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos primeiro diagnosticar. Vamos lá com cateterismo cardíaco, fazer o diagnóstico daquela lesão, vimos a obstrução, na urgência a gente já tem que tratar. Então a gente já consegue ali mesmo trocar o material, que é um outro material, né, se transforma em um outro procedimento, porque aí precisa de um novo fio, um novo material, e aí a gente consegue entregar esse stent justamente para tentar abrir essa artéria que está ocluída. E no caso do infarto é tudo muito rápido, né, doutor? Esse paciente ele já chega na emergência sentindo esse desconforto, esse mal-estar, e o tempo é precioso na hora do tratamento. Exatamente. Como que funciona, então, essa logística do diagnóstico, desde a hora que o paciente, então, chega no pronto-socorro até ser encaminhado para a hemodinâmica e feito toda essa sequência de atendimento? Olha, Gabriele, isso é muito importante também da gente comentar, tá? O melhor dos mundos é o que o paciente chegue na porta do hospital que tem um serviço de hemodinâmica e ele seja submetido já de imediato ao cateterismo. Eu posso dizer até um número, 90 minutos a gente tem para receber esse paciente na porta do hospital e depois, em 90 minutos, a gente já tem que estar com o fio por dentro dessa artéria pronto para desobstruir. Tá? Então, pelo menos tem que ter visto que o contraste que deveria estar passando por aquela lesão que está ocluindo, o contraste ele está passando. Tá? Então ele está aparecendo ali na parte do coração que não estava aparecendo antes. A gente tem 90 minutos. Se o paciente estiver fora em um outro hospital, em um outro serviço que não tenha serviço de hemodinâmica, a gente tem até 2 horas para fazer isso, o que é muito difícil, muito difícil. Felizmente aqui no São Lucas a gente tem um programa um protocolo de atendimento ao infarto, que assim que o paciente chega no hospital, toda a nossa equipe de hemodinâmica já é acionada e a gente já consegue, em vez deles passar por qualquer outro setor, seja ali UTI, unidade semi-intensiva, ele já vai direto para a hemodinâmica, se for preciso. Então a gente consegue reduzir muito esse tempo. Nosso tempo tem variado aí de 50 a 60 minutos para abrir a artéria. Tá? Então a gente tem conseguido resultados muito bons em cima disso. E eu acho que é importante também falar que se você estiver muito longe, a gente pode fazer medicações na veia, que essas medicações elas costumam ajudar o nosso trabalho aqui, que depois vai ser para desobstruir, mas elas ajudam a deixar esse coágulo, esse trombo que está ocluindo, muito mais solúvel, vamos dizer assim, ou até facilitando, dispersando esse trombo para facilitar a perfusão do coração. Então, em caso de sintomas, entre em contato com um hospital, com um médico, para que já comece esse adiantamento do tratamento, para que a hora que chegue ao hospital, então você já dê sequência a isso, exatamente. Certo? E assim, o principal é ficar atento ao corpo. A gente tem que ter noção do que a gente está sentindo. Se tem aquela dorzinha, está estranha, não refute em falar para o seu familiar, filho, amigo, qualquer pessoa que seja, para buscar ajuda. Isso daí é muito importante. A gente consegue salvar anos de vida, tá? Tratando isso. Certo. E doutor, então, como o doutor disse agora sobre a questão do infarto, ele dá alguns sinais antes, de fato, de acontecer. A questão da pressão arterial também é um indicativo para esse paciente prestar atenção? Sim. Alguns indicativos, Gabriele, principalmente a diabetes, né? E a pressão alta por muito tempo podem realmente levar a essa doença. Então, o coração ele pode muitas vezes ser muito súbito, ser algo aqui que não dá nenhuma brecha para você realmente buscar uma ajuda antes. Mas, muitas vezes, como estava falando, as pessoas elas podem sentir uma falta de ar, uma dorzinha que está incomodando, principalmente nos exercícios. Por quê? Porque é quando o organismo, o coração, ele está se esforçando mais.
Então, se o coração está se esforçando e aí ele não consegue suprir aquela demanda toda, ele começa a dar sinais, começa a dar dor, começa a dar uma falta de ar. Então, esses são os principais sinais que a gente tem que ficar atento. Então, é muito importante o pessoal de casa estar atento e, como o doutor disse, procurar ajuda, sempre procurar fazer os seus check-ups para manter a saúde sempre em dia, certo? Exatamente. Doutor, falando um pouquinho sobre a realização do procedimento, o doutor comentou sobre a questão do contraste. Ele tem alguma contraindicação? Ele é utilizado não só nesses procedimentos, também na radiologia intervencionista, que é próximo. Quais são, então, não tem prejuízo, né? O paciente não tem nenhum problema em utilizar o contraste. Contraste. Hoje o nosso contraste já evoluiu muito, né? O contraste já não é mais como aquele contraste de 20, 30 anos atrás, que era um contraste hiperosmolar, que dava muita reação. Hoje em dia é um contraste que ele tem a sua osmolaridade certa. Ele é o que precisa para a gente conseguir, com os aparelhos que a gente tem, conseguir ver o coração, as artérias do coração muito bem vistas. Algumas pessoas, elas têm alergia ao contraste. Essa alergia ao contraste requer uns cuidados especiais. A gente faz um preparo alguns dias antes, até no dia do procedimento, em que você tem que tomar algumas medicações para conseguir fazer o procedimento sem problemas, tá? Mas isso é raro de se ver, realmente. Hoje em dia tem muito menos reações ao contraste, mas que é um cuidado que a gente precisa ter e não impede quem já teve alergia de realizar o procedimento. Olha que bacana, é bem interessante, porque é uma dúvida que às vezes o pessoal fala, meu Deus, precisa utilizar o contraste, não conhece de fato o que é e tem aquele receio, né, quanto a essa parte. Doutor, falando também sobre os procedimentos em si, muitas vezes quando o paciente ele faz o diagnóstico no consultório e que precisa ser encaminhado posteriormente para um procedimento da hemodinâmica, tem muito daquele receio, daquele medo sobre esse procedimento de fato, né? Sim. Porque a gente está falando do coração, órgão vital. Como que é então esse contato e a importância do médico saber lidar também com o emocional do paciente na hora do procedimento, certo? Com certeza, Gabriele. E aqui no Hospital São Lucas a gente segue um protocolo que é um protocolo que, na verdade, nada mais é do que acolher o paciente, né? Perfeito. Tentar identificar quais são as angústias, quais são os receios e realmente mostrar para ele como que vai ser o procedimento, explicar cada passo a passo, como que a gente vai fazer. Acolher. Eu acho que acolher e sentir que você realmente está sendo bem cuidado naquele local, que a gente está ali disposto a fazer o melhor trabalho possível, a gente vai ter sucesso nisso. Porque o cateterismo, ele, para a gente que faz muitos anos fazendo, é um procedimento simples, mas, na verdade, ele vem de uma complexidade de anos de evolução, né, para chegar nesse momento. Então, muita gente fica ali com aquela ideia, nossa, alguém sofreu um infarto fazendo um exame, um procedimento, cateterismo, é um exame que tem seus riscos. Mas o que importa é a gente ter os dados que a gente tem aqui, mostrando que os eventos que a gente tem como procedimento são baixíssimos, é menos de 0,2%. Tá? Então, o principal é acolher o paciente, tentar tranquilizar, porque isso tudo influencia também no nosso procedimento. É resultado final para vocês, né, doutor? Exatamente. E acho que um fator muito importante é que o São Lucas sempre preza pela segurança do paciente, né, doutor? Então, tem uma equipe qualificada e pronta para atender esse paciente em todos os sentidos. Prova disso é justamente ter um setor de hemodinâmica preparado para atender. E hoje, nosso setor conta com uma segunda sala de hemodinâmica, certo? Exatamente, Gabriel. E eu queria que o doutor falasse um pouco mais sobre os benefícios, então, dentro da cardiologia intervencionista, desse novo aparelho para os pacientes e também para os doutores que realizam os procedimentos. Perfeito. Então, eu gosto de fazer uma comparação, a seguinte comparação. A hemodinâmica ela veio evoluindo aí desde 1950, né? Mas assim como a hemodinâmica veio evoluindo, nossos celulares, nossos carros também evoluíram. Então a máquina que é utilizada ali desde 2010, 2015 mais ou menos, já não é a mesma máquina de hoje, 2024. A máquina de 2024 ela tem uma capacidade de aquisição de imagem melhor, tem uma resolução melhor, tem uma emissão de raio-x que, para a gente, profissional, para a equipe toda, que recebe também o paciente, acaba sendo reduzida essa dose de radiação. Tem mecanismos que facilitam a nossa interpretação do exame, né? Que é uma qualidade muito boa. A gente consegue ver os stents, detalhes dos stents que estão sendo implantados. Então, para a hemodinâmica, para a cardiologia intervencionista, para a cirurgia vascular, para a radiologia intervencionista, para a nossa equipe, para o paciente, essa máquina nova que a gente está recebendo aqui é o melhor dos mundos, realmente, na nossa região. Então, só temos a ganhar com ela.
É um benefício muito grande, então, como o doutor disse, novamente sendo referência em tecnologia, inovação e melhoria para os pacientes, né, doutor? Exatamente. Falando um pouquinho sobre a porta de entrada desses pacientes para a hemodinâmica, doutor. Então, uma delas é o pronto-socorro, esse paciente que chega do pronto-socorro, mas quais seriam, então, o caminho que esse paciente percorre até chegar nos doutores? Porque ele precisa, geralmente ele faz uma consulta com um cardiologista clínico antes e é encaminhado, como que funciona também essa parte? Exatamente. Primeiro precisa de uma avaliação do cardiologista. Então, o cardiologista, um clínico geral, ele vai falar para o paciente, olha, você está tendo alguma coisa aqui no coração, vamos investigar um pouco mais. Geralmente, o cateterismo não é o primeiro exame solicitado, justamente por ser um exame invasivo. Primeiro, há uma investigação menos invasiva, vamos colocar assim, que é um ecocardiograma, um teste de esteira, que é um teste de esforço, às vezes até uma cintilografia cardíaca. Depois que teve os resultados desses exames e aí tem alguma alteração nesses exames, seja uma alteração numa contração do coração, uma região do coração que não está contraindo direito, porque às vezes não está chegando sangue, ou um teste de esforço que o paciente teve dor, porque forçou demais o coração começou a doer, ou uma cintilografia que está mostrando realmente que tem uma área que está com pouca perfusão, aí sim indica o cateterismo. Então, o primeiro passo, consulta com o cardiologista indicou o cateterismo cardíaco, aí sim é onde a gente entra, vocês podem entrar em contato aqui com a nossa recepção e podem agendar o procedimento, que a gente tem conseguido fazer esse procedimento muito rápido, sem fila de espera, a gente está aqui 24 horas dispostos para isso. Ótimo, então é bem importante a gente salientar isso, que o setor ele é 24 horas, então tem os médicos em qualquer hora do dia, se o paciente tiver uma emergência, ele realmente pode vir que vai ter o pessoal pronto para atendê-los, né, doutor? Falando um pouquinho, a hemodinâmica a gente fala muito e a gente pensa muito na cardiologia e tudo mais, em doenças do coração relacionadas a adultos, né, doutor? Hoje vocês realizam procedimentos dentro da hemodinâmica em pacientes pediátricos ou é direcionado especificamente para pacientes adultos? Não, nós abordamos todos os pacientes aqui, desde criancinha que tinha 2, 3 dias de vida, que Deus o livre tem alguma cardiopatia congênita, né, mas que precise de algum tratamento, até idosos de 102 anos, 103 anos, que a gente já tratou também. Então, não há distinção de idade, nada que impeça o tratamento. Nós temos uma equipe preparada para tratamento de crianças também, adolescentes e adultos. Que bacana, então isso é bem importante, porque assim como nós temos uma UTI pediátrica, UTI neonatal, nós também temos a equipe da hemodinâmica preparada para esse tipo de atendimento, que o paciente consegue fazer tudo o que realmente precisa dentro do hospital, né, doutor? Perfeito, Gabriela, exatamente, porque muitas vezes são procedimentos arriscados, né, que precisam de uma retaguarda muito boa. Então ali é o primeiro tratamento, mas o cuidado é intensivo. O cuidado deve ser mantido ainda na internação. Justamente, agora eu gostaria que o doutor falasse um pouco sobre essa parte do pós-procedimento. Quais são, então, os cuidados que esse paciente precisa ter? Ele é encaminhado, então, para uma UTI, para um centro de monitoramento? Quais são os próximos passos após feito o diagnóstico e o tratamento também, no caso da angioplastia? Então, vamos falar primeiro da parte do diagnóstico. No cateterismo diagnóstico, a gente fez o diagnóstico, viu que não tinha nenhuma lesão, não precisou de tratamento, esse paciente daqui a 3, 4 horas pode estar sendo liberado para casa. Que bacana. Tá? É super rápido, realmente. É um procedimento que só vai ficar ali com uma cicatrizinha, uma ferida, como se fosse uma picadinha de agulha mesmo, na artéria radial, que é o que a gente faz em 90% dos casos. Se o paciente precisou de um tratamento de angioplastia, nós dividimos em 2 cenários. Uma angioplastia eletiva, é aquele que ele veio de casa, fez a angioplastia e aí ocorreu tudo bem, no outro dia já está indo embora. A gente só precisa passar aí 24 horas realmente, dormir ali com a gente, para ver se não teve complicações no acesso, se não teve dor no peito, se ficou bacana os exames também laboratoriais. Agora, se você teve um infarto e aí você teve essa dor no peito e precisou vir para cá na urgência, aí o cenário muda um pouquinho. Porque aí você já é mais complexo do que esses pacientes que estão estáveis, com a pressão boa, com a frequência boa, tomando os remédios direitinho em casa. Você já não está tanto com os remédios em dia, não tá tomando, está tendo alguma coisa ali no seu organismo que fez você levou um infarto, né? Então, esses pacientes, eles podem demorar um pouquinho mais. Vão ficar ali um dia na UTI, aí já precisa de um leito de intensiva, os outros, a angioplastia eletiva é um leito de semi-intensiva, que a gente também tem aqui super disponível para isso. Um leito de terapia intensiva seria o melhor para esses pacientes, tá? E eles precisam ficar acompanhados ali 2, 3 dias, fazer mais exames, ecocardiograma, exames laboratoriais, ver se os marcadores de necrose miocárdica, que o coração está sofrendo mesmo, estão em queda, está indo tudo bem.
Tá? Certo. Então, é um tempo que demora um pouquinho mais. Agora, um dado que eu acho importante a gente falar de um procedimento que a gente tem feito aqui, que é a TAV, que é essa troca de válvula aórtica. Esse procedimento a gente tem conseguido com muito mérito aqui da equipe da UTI também, a equipe da cardiologia, a gente tem conseguido fazer a alta em 36 horas. Então imagina, você trocar a válvula do coração, em 36 horas você já está em casa andando, se alimentando com a família. Então isso aí é extremamente ágil e rápido e volta esse paciente a ter a qualidade de vida normal. Doutor, poderia explicar um pouco mais sobre como é feito esse procedimento da TAV? Então, claro. Cortado, como que é? Então, a TAV nada mais é do que esse implante de válvula aórtica, mas a gente entra por uma artéria, a artéria femoral, é guiado tudo por ultrassom, para a gente realmente saber onde entrar muito bem orientado, e aí a gente carrega essa válvula por um dispositivo especial e colocamos realmente onde ela vai ficar, na válvula aórtica, tá? E aí, nessa posição, quando atingida a posição vista tanto no ecocardiograma, por uma equipe que está lá também dando essa assessoria, e pela imagem do raio-x, a gente consegue liberar essa prótese e essa prótese imediatamente já está funcionando. Ela já substitui aquela válvula que estava defeituosa e de imediato ela já passa a funcionar. E nesse caso dessa TAV, o paciente, quando necessita dela, ele tem uma doença específica? É o que a gente chama de estenose aórtica. É a principal doença que leva à troca valvar aórtica. Ela pode ser de origem hereditária, né, congênita, na verdade, que é uma válvula bicúspide que nasce com ela e a partir dos 50 anos, 60 anos começa a dar problemas, né, sintomas, falta de ar, dor no peito, às vezes até desmaio, ou a pessoa costuma evoluir uma doença, que é uma doença aterosclerótica, que acaba envolvendo também as válvulas do coração. E aí a gente costuma ver em idosos, 65, 70, 80 anos, e nesses pacientes a gente tem que ficar atento também a esses sintomas. E o que é muito interessante, porque justamente por ser pacientes com uma idade mais elevada, ele já pode retornar para casa e ficar tranquilo e ter essa recuperação no ambiente em que ele já conhece e está mais acostumado, né, doutor? Exatamente. E quanto à qualidade de vida, tranquilo, normal, esse paciente. Sim, aí depois de implantada a válvula aórtica, esse paciente, na verdade, tem uma melhora importantíssima na qualidade de vida. E aí ele pode voltar a fazer atividades físicas, volta a ficar mais independente, né? Então, isso é o nosso objetivo, é o que a gente realmente almeja para esses pacientes, que é devolver a qualidade de vida, para isso que eles possam viver com qualidade e fazer aquilo que realmente lhes dá prazer, né? E que tem tido muito resultado, como o doutor disse, resultados positivos e que traz ainda mais segurança. E para os pacientes da região, em saber que o São Lucas tem à disposição esse serviço e que pode, então, contribuir para a saúde de todos, também agora se tornando referência cada dia mais dentro da cardiologia, doutor. Exatamente, Gabriele. A gente está aqui para realmente acolher toda a população da região e trazer um serviço de excelência. E cada dia mais tem feito isso e trazendo melhorias, tanto na parte de qualificação dos profissionais, quanto também nas inovações, nas tecnologias, como a nova sala de hemodinâmica que o doutor comentou conosco. Eu gostaria de agradecer a presença, o doutor gostaria de complementar a fala, então, sobre a cardiologia e o papel do cardiologista no São Lucas, doutor. Então, muito obrigado, Gabriele, obrigado pelo convite. E é isso, pessoal, eu acho que a cardiologia ela tem evoluído bastante, né? E nosso objetivo realmente é devolver a qualidade de vida para os pacientes, para você, ouvinte, que está nos escutando, e saiba que a gente está aqui 24 horas para o que vocês precisarem, para a gente ter todo esse apoio, toda essa estrutura, né? É uma estrutura que você não encontra em qualquer lugar aqui no Paraná e até no Brasil, difícil de se encontrar, tá bom? Então, fiquem tranquilos que seus corações vão estar em boas mãos. Isso aí. Doutor, muito obrigada pela participação no São Lucas 24 Horas e fica o convite para voltar mais vezes para falar sobre saúde. Obrigado, Gabriele. Estamos à disposição. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. Espero você!